Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Ives Dantas, eu sou professor de Física e nessa série de vídeos eu estou respondendo as questões do Enem 2020. Bom, desde já, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva, ative as notificações se estiver por um aparelho móvel e não deixe de acompanhar essa série de vídeos preparadas com muito carinho. A prova que eu estou aqui é a prova azul, tá? E eu estou resolvendo essas questões, a gente já vai aqui para a questão 109, que é uma questão que fala de panela de pressão, e aí você verifica a correspondente na sua prova, tá? Olha o que a questão diz aqui pra gente. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos para levar a temperatura de ebulição. Os usuários conhecedores de um utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois evita-se. Galera, muita gente errou essa questão por conta do conceito, do comando. Então, esse daqui é o comando da questão. Comando da questão. Esse é o comando da questão. Ele está dizendo que evita-se. Evita-se o quê? Reduz a chama, evitar-se o quê? Né? Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui a nossa panela de pressão. Né? Panela de pressão, a galera faz feijãozinho em casa e tal. Aqui é a panela de pressão. Bom, essa panela de pressão, a gente sabe que ela tem um volume constante, né? O volume da panela de pressão, ele é constante. A panela é feita de alumínio, de metal, enfim, essa pressão aqui ela não muda. Aqui na parte de cima, a gente tem a parte onde salta o vapor, né? Bom, o que você precisava lembrar, mais ou menos, era daquela relação, né? Pressão vezes volume dividido por temperatura. Isso aqui me dá uma constante de proporcionalidade, né? É a lei geral dos gases. Bom, e nesse caso, o meu volume, ele é constante. E se meu volume é constante, a gente tem pressão e temperatura numa relação de divisão. Nesse caso aqui, quer dizer que pressão e temperatura são inversamente proporcionais. E aí, o que é que começa a acontecer? Por que, que o nome é panela de pressão? Porque a pressão aumenta. Consequentemente, a gente vai aumentar o quê? A temperatura. E aí, aumentando a temperatura, aquele feijão, aquela sopa, o que tiver ali dentro, vai acabar cozinhando mais rápido, porque a temperatura vai aumentar. E para a panela não explodir, evidentemente, que tem que ter essa saída aqui, né? Senão a panela explodiria, já que a pressão interna é maior do que a pressão externa. Então, nesse caso, por que a gente diminui o fogo? Porque quando a panela ela perde a determinada pressão, perde-se a necessidade de eu ficar lá aumentando a pressão, aumentando a pressão, aumentando a pressão. Ou seja, quando a gente chega aqui, que esse gás, o vapor, na verdade, ele começa a sair, é porque já está numa pressão ideal para cozimento. E aí, como já está numa pressão ideal para cozimento, a gente não precisa mais estar colocando tanto fogo. Isso é o que a cozinheira tradicional já sabe, né? A minha avó comentava muito isso comigo, né? Então, nesse caso, quando se aumenta já a temperatura, a pressão já se estabilizou, não precisa mais estar naquele fogo alto. E por que não precisa estar naquele fogo alto? Porque estar no fogo alto aqui significa dizer que a gente vai acabar gastando mais gás. E o gás, inclusive, está caro no momento que eu estou gravando. Então, nesse caso, por que a gente baixa? Porque nesse caso a gente não quer perder gás. O que a gente quer evitar? A gente quer evitar a perda de gás. Então, na letra A, aumentar a pressão interna e os riscos de explosão. Não, não é isso. A gente não quer evitar isso. Né? A dilatação da panela e a desconexão com sua tampa. Também não. A panela é feita para não dilatar, tá? E quando acontece o aumento da pressão interna, tem a válvula de escape justamente para evitar essa explosão. A gente, nenhuma nós assim, ó, baixa o fogo quando pega a pressão, porque você não tem necessidade disso. Perca da quantidade nutritiva do alimento. Essa não tem nada a ver, né? Então aqui tá fora, fora, fora. Deformação da borracha de vedação. Não, essa borracha ela é feita para ter duração de longo prazo. Então, nesse caso, é evitar o consumo desnecessário de gás, tá? E a partir disso você conseguir ter uma máxima eficiência utilizando a sua panela de pressão. Então, qual era a atenção que eu tinha que ter em relação a essa questão? Apesar de ser uma questão simples, uma questão, quando eu digo simples, não é uma questão que é fácil, é uma questão que você consegue entender e tem a ver muito com o seu dia a dia. Ela é uma questão que trata de princípios muito bem abordados. Então é preciso que você tenha esse cuidado. Por quê? Porque é a relação de evitar, é o comando da questão que faz toda a diferença. Então fiquem muito atentos ao comando da questão. Inclusive, eu vou até mostrar uma coisa para vocês. Toda a questão do Enem é dividida em duas partes: em contextualização
que é essa primeira parte, e na segunda parte, que é o que a gente chama de comando ou voz de comando, e logo em seguida as alternativas. Essa contextualização pode vir em gráfico, pode vir em tabela, como a gente viu nas outras questões, mas sempre ela é dividida dessa forma, tá? É comando e texto. E aí eu vou te dar uma dica a mais, para você que ficou aqui comigo. Sempre começa lendo pelo comando da questão. Porque, ó, ao abaixar o fogo, reduz a chama, pois assim evita-se. Aí eu já vou lendo o texto, sabendo o que é que eu devo evitar. Em quê? Na panela de pressão, que é a primeira fase, beleza? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha gostado da resolução. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, eu vou ter imensa satisfação de te responder, tá? Um grande abraço e a gente se encontra na próxima resolução de questões para essa resolução do Enem 2020. Valeu!